nessa tarde Zacarias, no versículo 3, que nos diz assim: Ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe essas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse: Eu ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor prostou a Josué, dizendo assim: Diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, também guardarás os meus átrios, e te direi livre acesso, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens simbólicos. Eis que eu farei vir o meu servo um renovo. Toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo nessa tarde. Vamos meditar, nessa palavra, que o Espírito Santo venha falar em nossos corações nessa tarde, através da sua palavra, Aonde aqui era o sumo sacerdote Josué, Aonde ele ficou de frente, com o anjo, diante do anjo, do Senhor, e Satanás ficou ao lado, para opor-se, ao anjo, dizendo que ele estava em pecado, dizendo que ele estava com as suas vestes sujas, que ele estava fazendo o que não agradava aos olhos do Senhor, Talvez nessa tarde você esteja aí, pecando, em pecado, Talvez esteja passando, por uma doença incurável, por um câncer, por uma enfermidade nessa tarde, onde o inimigo esteja ao lado, opondo, dizendo que tu não vai conseguir, que tu não vai alcançar a tua cura, que não adianta mais nem buscar Deus, não adianta mais orar, não adianta mais clamar, porque ele está se opondo ao teu lado, mas o anjo está aí contigo, Então ele fez assim com Josué e faz com qualquer um de nós, Fica botando palavras no ouvido, dizendo que tu não vai conseguir, não vai alcançar, Que não adianta nem orar, que Deus não vai te ouvir. Então creia nessa tarde, confia, não desista, continue orando e buscando, Porque a palavra de Deus nos diz essa tarde que o sacerdote Josué, ele estava com suas vestes sujas, mas o Senhor purificou ele, salvou ele, mas assim mesmo Satanás ainda estava ao lado,
opondo, né, dizendo que ele estava em pecado, que ele estava com as suas vestes sujas, mas o Senhor já tinha limpo ele, né, já tinha escolhido ele, já tinha mandado botar vestes limpas nele, né, mas o Senhor disse a Satanás, né, assim como ele fala nessa tarde, o Senhor te repreenda, né, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, né? Foi ele que escolheu a mim e a ti. Então, quem é Satanás para se opor, né? Para confrontar, para dizer que tu não vai ser salvo, que tu não vai alcançar uma cura, uma libertação nessa tarde, né? Quem é ele está repreendido em nome de Jesus, né? Como o Senhor repreendeu e repreende ele nessa tarde, né? Não é este um tição tirado do fogo? Satanás disse, né? Porque ele queima as pessoas, porque ele é do mal, né? Então ele disse, não é esse um tição, né? Tirado do fogo? E Josué, vestido de vestes sujas, né? Estava diante do anjo. E o Satanás acusando, né? Em roda, que ele não podia ser perdoado, que ele não podia ser limpo, né? Que ele não podia ser santificado, mas Deus já tinha escolhido ele, né? Já tinha escolhido ele, já tinha mandado botar a roupa limpa nele, né? Então Josué, vestido de vestes sujas, ainda estava, né, diante do anjo, ali parado. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, né, tirai-lhe essas vestes, né? Mandou-lhe tirar as vestes sujas, e Josué disse, eis que tenho feito, né, com que passe de ti a tua iniquidade. Então o Senhor tira a iniquidade, ele tira o pecado, ele santifica, né? No momento que as pessoas venham se arrepender, venham abrir os seus corações nessa tarde, para que o Senhor possa entrar, né, que o Espírito Santo possa entrar e possa trabalhar, né, em seus corações nessa tarde. Aonde ele disse, né, ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, né? O anjo disse para botar, né, em Josué sobre a cabeça dele, né? Porque ele tinha se arrependido, o Senhor já tinha escolhido ele. E puseram uma mirra, né, limpa sobre a cabeça dele e vestiram ele de roupas brancas, né, veste limpa, e o anjo do Senhor estava em pé ao lado dele, né, livrando e guardando, porque o Satanás também estava, né, acusando ele no outro lado, dizendo que ele não ia alcançar, assim como ele faz com qualquer um de nós nessa tarde, né, dizendo que tu não vai ser curado, que tu não vai alcançar uma cura, que Deus não vai te ouvir nessa tarde, né, mas no momento que tu se arrepender, abrir o teu coração, né, de entregar a tua vida nessa tarde, né, de corpo e alma para o Senhor, ele perdoa, né? Porque Deus, ele é um Deus de amor, é um Deus de perdão, né? Mas ele também é um Deus de justiça quando a pessoa não quer nada com nada e não abre seu coração, né? Fica teimando, fica na teimosia, né? Na desobediência, na rebeldia. Mas no momento que se arrepende, Deus limpa, ele purifica, ele santifica nessa tarde, né? Estava o anjo no lado dele de em pé, né? E o anjo do Senhor prostrou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenância, também tu julgarás a minha casa. Então o Senhor diz para ele que no momento, né, se ele andasse na obediência, na ordenança de Deus, Deus ia botar ele para cuidar da casa, né, do Senhor, porque ele estava, né, na presença do Senhor. Também guardarás, né, os meus átrios e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Então o Senhor, depois que ele purifica, ele limpa, né, ele santifica, ele salva, né? E aonde as pessoas vêm fazer a vontade do Senhor, né? Trabalhar para o Senhor. Então, no momento, né? Nessa tarde, se arrependa, né? Se humilhe aos pés do Senhor nessa tarde. Ouve, pois, Josué, né? Sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, né? Muitos e muitos nessa tarde estão aí, né? Sujos na presença de Deus. Então, faça, né? Que nem Josué fez, se arrependeu, se humilhou, né? E passou a fazer a vontade do Senhor, né?
sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam, né, diante de ti. Porque são homens, né, simbólicos. Eis que eu farei vir o meu renovo, né, sobre ti e os teus amigos, né, se vier se arrepender nessa tarde, vier abrir o seu coração, né, se humilhar para o Senhor dará um novo renovo, né, na sua vida, no seu corpo, né, na sua casa, na sua família. Porque eis aqui, né, a pedra que pus diante de Josué, sobre essa pedra, né, única, estão 7 olhos. Eis que eu, né, esculpirei a sua escultura, diz o Senhor nessa tarde dos exércitos. E tirarei a iniquidade, né, aonde você abriu seu coração nessa tarde, se arrepender, né, o Pai entra, tira a sua iniquidade, né, limpa, assim como ele fez com Josué, né, que passou pelo fogo. Muitas vezes nós temos que passar pelo fogo, né, para ser purificado, assim como Josué passou. Então Satanás estava no lado, e quando ele saiu do fogo, Satanás acusou, né, que ele andava em pecado antes, que ele está sempre, né, acusando. Mas o Senhor já tinha passado ele pelo fogo, já tinha escolhido ele, né, aonde ele já tinha tirado a iniquidade dele. Então o Senhor diz essa tarde, né, dos exércitos, tirarei as iniquidades dessa terra num só dia, né, no momento que as pessoas se arrepender. Ele tira o pecado da terra, né, onde as pessoas estão carregadas por espíritos, né, por coisas ruins, né, fazendo que não agrada os olhos do Senhor, aonde venha se arrepender, né, nessa tarde, aonde o Pai venha limpar e purificar, assim como ele fez com Josué, né. Num só dia ele limpa nessa terra, porque o Pai tem todo o poder, né, em suas mãos. Num dia para ele limpa, né, toda a iniquidade do coração, né, da terra, que é o nosso coração, o nosso corpo, né. Então ele limpa a iniquidade desde a terra, né, num só dia. Diz o Senhor dos Exércitos: cada um de vós convidará, né, o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira, falar, né, do amor de Deus, falar, né, na palavra de Deus, deixando seus erros, né, deixando as suas iniquidades, né, entregando tudo na mão do Senhor, né, os seus problemas, as enfermidades, as pragas, né, as maldições nessa tarde, que o Pai transforme em bênção, né, nas mãos do Senhor. Tudo, né, o Pai transforma em bênção nessa tarde. Então creia nessa tarde, né, confia no Senhor nessa tarde, por mais que você ache que esteja, né, sujo na presença de Deus, mas venha se arrepender, venha abrir o seu coração nessa tarde para o Pai, né, limpar, para o Pai purificar, assim como ele fez com Josué, né. Josué estava com suas vestes suja, né, onde o Pai passou ele pelo fogo, refinou ele, né, purificou ele. Então o Pai trabalha, né, no sobrenatural nessa tarde, se você crê e confia, né. Então pro Pai, um dia só ele limpa a terra, né, ele limpa a nossa vida, ele purifica, né, ele santifica e nos traz, né, para a presença dele, onde houver arrependimento, né, renúncia da carne, né, renúncia daqueles que não agradam os olhos do Senhor, né, nessa tarde. Então confia, né, no Senhor nessa tarde, receba essas palavras, né, que o Espírito Santo venha falar mais em seus corações nessa tarde. Então não importa o estágio que você esteja nessa tarde, né, talvez esteja na droga, talvez esteja no vício, talvez esteja, né, passando por uma enfermidade nessa tarde, confia e creia, né, porque o Senhor, ele está com seus ouvidos, né, atento para a nossa oração, para o nosso clamor nessa tarde. Em nome de Jesus, receba essas palavras aí. Grande Deus, maravilhoso Pai, eis-me aqui, Pai, nessa tarde, Pai, trazendo, Pai, a Tua palavra, a Tua mensagem. Toma a frente, Pai, desse vídeo, Pai, onde alcançar, Pai, que não seja eu, seja o Teu Espírito Santo, Pai, falando, Pai, em cada coração, através, Pai, da Tua palavra, Pai. Alcança, Pai, aqueles que estão, Pai, enfermos, ó Pai, nessa tarde, aqueles que estão passando por uma doença, Pai, incurável, Pai, aonde os médicos dizem que não tem mais solução, Pai.
mas o Senhor é o médico dos médicos, Pai, nessa tarde, Pai. Alcança, Pai, essa vida. Tenha misericórdia, Pai, dessas vidas, Pai. Toca, Pai, nesses coração. Entra, Espírito Santo, nesses coração. Convence, Pai, nessa tarde, Pai, em nome de Jesus, Pai. Assim como Josué, Pai, estava, Pai, com as suas vestes sujas, Pai, e Satanás acusando, né, no lado, que o Senhor alcance, Pai, essa vida nessa hora, Pai, que esteja passando por essa mesma situação, Pai, e o Senhor venha quebrar, Pai, essas correntes, esses cativeiros, Pai, nessa tarde, esses cadeados, Pai, essas portas, Pai, de tranca, Pai, de ferro, Pai, que o inimigo bota, Pai, para trancar, Pai, as vidas, Pai, para amarrar, Pai, as vidas, Pai, nessa tarde, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha tocar, Pai, com o teu poder, Pai, na tua unção, Pai, na tua autoridade, Pai, nessa tarde, Pai, o Senhor venha repreender, Pai, toda doença, toda peste, Pai, toda maldição, Pai, nessa tarde, caia por terra, Pai, toda praga, Pai, toda oração contrária, Pai, que o Senhor venha derrubar por terra, Pai, nessa tarde, Pai, em nome de Jesus, Pai. Alcança, Pai, esses corações, Pai, que estão com dor, Pai, estão oprimidos, Pai, pelo inimigo, Pai, nessa tarde, com depressões, Pai. Alcança, Pai, nessa tarde, Pai, que teu poder, Pai, na tua unção, Pai, e quebra, Pai, toda obra maligna, Pai, caia por terra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita, Pai, as famílias, os filhos, Pai, as crianças, Pai, nessa tarde, Pai, guarda, livra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ô, Jesus amado, alcança, Pai, que estão dentro de uma UTI, Pai, nessa hora, Pai, precisando, Pai, do teu perdão, Pai, nessa hora, Pai. Entra, Pai, com teu sopro de vida, Pai, ali dentro, Pai, em nome de Jesus, Pai. Dê vida, Pai, para esse coração, para esse pulmão, para esses órgãos, ó Pai, que já estão paralisados, Pai, nessa tarde, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que saia, Pai, dali, Pai, te glorificando e te agradecendo, Pai. Eu entrego, Pai, tudo e todos, ó Pai, em tuas mãos, ó Pai, e profetizo, Pai, onde alcançar, Pai, esse vídeo, profetizo cura, restauração, Pai, nessa tarde, Pai, e restituição, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém, Jesus. Receba essas palavras nessa tarde. Que o Espírito Santo venha falar mais em seus corações.